Esse é o segundo Tech Art. O primeiro foi a cobertura do NFT Brasil, que eu fiz no mês passado. Hoje é o segundo programa do Tech Art. Aqui a gente vai falar de tecnologia, arte, inteligência artificial, NFT, ilustração digital, animação, tudo que envolve tecnologia e arte. Esse é um programa do Bitcoin Block, um portal de notícias do mundo cripto. Nesse portal você vai ser alimentado e abastecido diariamente com muitas lives, muitos especialistas do mundo cripto, e você vai poder tirar todas as suas dúvidas e se desenvolver nessa nova tecnologia que a gente está aprendendo agora, né, que é o Bitcoin, a blockchain, os NFTs e por aí vai. No programa de hoje a gente vai conversar com um artista de NFT chamado Alexandre Rangel, vou pôr ele aqui. E aí, Alexandre, tudo bem? Fernando Quevedo, sim, ótimo. Opa, te tirei sem querer aqui, pode falar de novo. E aí, Fernando Quevedo, boa noite, muito obrigado pelo convite. Você, o Rodrigo, também da Bitcoin, valeu demais. Legal. O Rodrigues, ele falou de você para mim, falou, entrevista esse cara porque ele é um grande artista em NFT e ele tem algumas coleções. Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre você, Alexandre, e eu queria que você se apresentasse e você falasse aí para todo o pessoal que está assistindo quem é você, como é que você começou, por que você se interessou pelos NFTs, um pouquinho do seu Maravilha. histórico. Joia, obrigado, Quevedo. Então, o meu histórico é assim, há 30 anos eu já comecei a ser um apaixonado por videoarte. Isso me levou então à arte eletrônica, né, quando lá em 1995 eu fiz minha graduação em artes plásticas na UNB, já era minha paixão. Eu já era um editor de vídeo iniciante, naquela época estava nascendo inclusive a edição de vídeo dentro do computador, né? Ainda sou da época lá da ilha de edição com fita, né? Então eu peguei essa transição, vi os programas que a gente vê hoje mais maduros, Premiere, Final Cut, Sim, nascendo naquela época, né? E a minha jornada nessa época da graduação em artes plásticas já veio em direção da arte digital, da edição de vídeo, da improvisação da videoarte. Como? Eu desenvolvi um software de vídeo naquela época, o nome era Quase Cinema, que é uma homenagem ao Hélio Oiticica, Neville de Almeida, que tinham instalações de arte contemporânea nos anos 60, que já lidavam com essa mistura de mídias, né? Escultura, texto, som, a projeção de vídeo. Então, meu sim. software se chamava Quase Cinema em homenagem a eles, né? Era um software livre, então eu sempre pude ter muito essa perna assim, na educação, na capacitação de outros artistas, de aprender como que esses artistas podiam utilizar uma ferramenta de capacitação para expressão em audiovisual, né? Foi então o gancho para eu fazer meu mestrado em arte e educação, estudando como que o Quase Cinema e oficinas dele poderiam capacitar as pessoas a trazer as suas bagagens e fazer as suas experimentações e expressões audiovisuais, né? Essa oficina do Quase Cinema, ela a contrapartida bacana, né, por ele ser um software livre, não ter essa contrapartida financeira, foi um software que me pôde fazer assim viajar o mundo, né, com essas oficinas. Eu ministrei nos Estados Unidos, Dinamarca, 2 vezes em Taiwan, Espanha, França. Então foi muito bom assim ter essa vivência de comunidade, de troca, né, de uma série de instituições educacionais, governamentais, darem essa valorização, né, de troca cultural, né, porque um software, vivi isso na pele, né, ele é uma expressão cultural, né? Um vídeo que você vai fazer utilizando o software é um produto cultural, mas aquela ferramenta também ela é fruto ali de uma série de questões culturais, né, da nacionalidade. Eu fiquei assim desde então muito atento a isso, né, tentar conhecer os softwares principalmente dessa área de audiovisual e saber, esse software é canadense, esse software como o Blender que eu vi nascendo e conheci o criador, o Tom Rosendahl, holandês, então ele traz uma carga cultural, quase cinema brasileiro, né? Então
Então, isso foi uma vivência muito boa que eu tive em arte e educação, né? E finalizando um pouco essa minha história, trazendo a parte educacional como fio condutor, né? Recentemente, alguns anos atrás, eu terminei o doutorado em arte e tecnologia, onde eu me debrucei sobre essa produção do artista com código. Quebrei em detalhes uma série de obras minhas, fazendo fluxogramas, falando quais linguagens de programação eu utilizei em cada uma, né? Dando muita ênfase para as linguagens de software livre para criação audiovisual, né? Notadamente, assim, até citando as nacionalidades, né? O Processing, que é um software americano, um software que eu estou apaixonado há muitos anos, que é um software colombiano, inclusive de uma artista, de uma programadora, e no mundo de tecnologia tão masculino, né? Esse software já ganhou um ponto extra comigo, que é o Hydra, que é uma linguagem de programação baseada em JavaScript para a criação de animação na web, software livre, criado pela Olivia Jack, que é essa programadora, pesquisadora colombiana, né? Ainda tem esse outro ponto para a gente, que é uma produção sul-americana, né? E citando esses softwares, né, além do Blender, que eu já citei, que tem tido um lugar importante assim, na minha caixa de ferramentas, vale citar o Sonic P, que é uma linguagem de programação inglesa do Sam Aaron, que criou por uma necessidade do sistema educacional inglês, que já obriga assim, as escolas a darem no currículo a parte de programação, inclusive para crianças de 8, 10 anos de idade. Então, o Sam Aaron pegou essa brecha, fez um software musical, onde os professores pudessem ensinar princípios musicais para as crianças e também uma linguagem de programação. Então vai ensinar ali um dó, ré, mi, você já ensinou um loop, ensina um if, e quando você vê a pessoa já está com uma lógica de programação que vai levar para a vida inteira, né? E o Sonic P... Pois não. Só um pouquinho. Claro. Você deu bastante informação já, já estou com algumas dúvidas para te perguntar. O pessoal que está assistindo a gente aqui, a maioria, eu não sei, muitos deles são artistas de NFT, pessoas interessadas no mundo cripto, mas também tem pessoas aqui do nicho da culinária, da fotógrafos, músicos, mecânico, todo mundo pode estar assistindo aqui a gente. Então, só para destrinchar um pouquinho mais esse assunto, para uma linguagem um pouco mais leiga, você falou que você programou um programinha ali, um aplicativo de edição de vídeo, que é um software aberto, livre, né? Você falou? Sim, sim. O que seria um programa, um software livre? Qualquer um tem acesso, você pode baixar, não precisa pagar, é isso? Isso, perfeito. Eu vou engatar nessa parte do software livre, e só finalizando essa parte do Sonic P, é isso. O Sam Aaron criou uma linguagem de programação simples o suficiente para uma criança de 8 anos de idade usar, e já tocar um parabéns para você, um dó, ré, mi, mas isso colocado com uma perspectiva de arte moderna, de arte contemporânea, de música experimental, aquela linguagem simples vira uma coisa extremamente potente e multicamadas na mão de um artista com uma pesquisa em paisagens sonoras, né, em arte sonora. Então, o Sonic P ele é um gancho interessante para a gente falar dessa questão do software livre. Um artista, um pesquisador como eu, como o Sam Aaron, como a Olivia Jack, que cria um programa e disponibiliza ele para a comunidade como software livre, ele tem algumas implicações, né? A primeira é de capacitar muita gente de usar, porque ele é gratuito, ele não tem nenhuma cobrança. Segundo, em um outro nível, as pessoas mais especializadas em criação de software podem pegar aquele software, melhorá-lo, incorporá-lo em outras criações. Então, ele gera vários níveis de interação com a comunidade, seja ela mais técnica ou só de simples usuários, que ficam com uma bagagem de ferramentas tremenda. Como eu falei lá, desde 1995, lá quando eu via na universidade, né, a grande professora lá da UNB, a Suzette Venturelli, ela tinha um laboratório de pesquisa e tinha um software que era o Softimage, um software canadense de criação de 3D. O software custava acho que $50 mil.
Então era uma coisa completamente inacessível para um estudante de arte, para uma pessoa que está querendo aprender a entrar. Hoje você tem um software que, se comparado àquele lá, é primitivo, hoje já está muito mais moderno, que é o Blender. Existem outros também software livres, que você com um computador mediano, em conexão de internet, você baixa. Os recursos educacionais também hoje em dia são abundantes. Naquela época eu tinha que me virar, quando eu achava um livro assim, em outra língua, já era uma pérola. Hoje em dia você com tempo e dedicação, né, e esse pacote de softwares livres é um ateliê que você tem como artista digital fantástico, né? Sim, e falando em software livres, o que a gente está vendo hoje aí de inteligência artificial, e se você fica 2 dias fora das redes sociais e do YouTube, você já está para trás, já surgiu coisas novas e é todo dia, é um negócio insano a facilidade que a gente está tendo hoje e o acesso para todo mundo, né? E eu não estou nem falando de chat GPT, eu estou falando das ferramentas artísticas mesmo. Por exemplo, o Midjourney, que começa ali de graça, mas depois tem que pagar, mas tem muitos, é uma infinidade que aparece todos os dias de softwares livres de inteligência artificial, que na mão de uma criança que sabe escrever o mínimo necessário, ela faz o que ela quiser, né? Se ela souber colocar o prompt certo ali. Eu tô vendo ali que tem atrás de você uma animação, dá para você falar um pouquinho dela? É uma Sim, projeção, certo? isso é, sim, é um tipo de arte que a gente intitula de arte generativa, que o que é? É um programa de computador que vai gerar uma série de mutações que, dependendo de como for feito o programa, de uma escolha artística, pode ser uma animação que vai se repetir, 10 em 10 segundos, ou pode ser um código ali que vai fazer essa animação nunca se repetir, ou se repetir só depois de 100 anos. E Sim. os temperos, os elementos, os ingredientes que a gente põe nessa obra generativa, um muito importante são os números randômicos, aleatórios. Eu falo para ele, ó, essa super esfera aqui, por exemplo, ela é feita com 1000 quadrados. Aí eu posso falar, use um número randômico, o computador jogue um dado e escolha 400 amarelos e 600 rosa. Ou então ele pode usar outros dados, a presença do usuário, pode pegar a temperatura ambiente, pode pegar o valor do Bitcoin, como eu fiz uma obra que foi muito repercutida, foi até a capa da revista Galileu, que era a Crypto Shots, como se fosse um snapshot, uma fotografia do blockchain. Essa minha obra pegava uma série de dados do blockchain, da moeda. Eu fiz uma versão em Ethereum e outra versão para a moeda Tezos. Então, essa minha obra generativa só funcionava com internet, só funciona com internet. Ela é um NFT, foi um NFT que foi muito bem vendido. E ela, sempre que ela é ligada, ela dá um visual completamente diferente, porque ela pega o valor dessa moeda, a quantidade de ativo que foi negociado nas últimas 24 horas, a Já mudou porcentagem. tudo, né? Isso, aí diariamente, já fica parecendo uma Matrix, você fica olhando ali, tem gente que fica brincando, eu deixo do lado ali dos meus gráficos de Bitcoin, já sei ler a Matrix, se sua animação está mexendo rápido, Alexandre, eu sei que está tendo muita movimentação no blockchain, então me fascina um pouco isso, de fazer... É quase que um ser vivo, né? Ligado a sim, uma sim, informação sim, que está sim. sendo alimentada, né? Sim, ele está ali rodando no chip, mas ele nasceu de uma série de ideias muito biológicas, né, da cabeça do artista para criar, para fazer aquelas escolhas quase que infinitas, Sim. né, porque a gente, assim como a tela preta para programação é hoje, é o papel em branco para o artista, né? Você abre ali e fala assim, caramba, o que eu vou expressar, o que Sim. eu vou Falando em fazer, né? artista, eu queria te perguntar, você, pelo que você está me contando, você começou a mexer com computação, com programação, e depois você começou a aplicar arte em cima disso? Ou você sempre foi artista e você depois aprendeu a tecnologia e juntou as coisas? Como é que foi isso daí? Tudo começou super junto, sabe, Quevedo? Se eu for pegar lá, eu com 12 anos de idade, eu tenho desenhos e pequenas expressões artísticas minhas e tenho minhas primeiras aulas de Basic, que era uma época que não existia mouse, meu primeiro computador era com fita cassete em vez de disquete, uma coisa primitiva, mas que Sim. sempre ali, aqueles microprogramas que eu ia copiando das revistas para aprender a programar, eu já queria dar um output artístico. Vou fazer uma mandala, vou fazer linhas aleatórias, então sempre teve me acompanhando, Você sabe? me lembrou de um Sempre, negócio sempre. agora. Nossa, cara, me deu um flashback muito forte.
Tinha um computador na minha casa, eu devia ter uns 10, 12 anos de idade. E era um computador que chegou na minha casa, acho que da igreja, não lembro o que era, eu tava lá em casa. E eu lembro da primeira vez que eu vi o Paintbrush no Windows. Foi o primeiro programa de arte de computador que eu vi na vida, foi o Paintbrush. E quando eu vi aquilo, que dava para você pintar um pixel e dava para você fazer um risco, cara, é idiotice que eu tô falando isso hoje. Não. Mas em 1994, 93, eu não lembro quando é que era, mais ou menos por aí. Você poder fazer um risco numa tela era uma coisa absurda. E você poder apagar, ai, nossa, isso aqui é demais, cara. Eu tô no céu. Isso aqui eu não fazia, claro, eu não fazia ideia de onde que ia chegar a tecnologia, mas aquilo já explodiu a minha cabeça. Porque eu já não estava no papel, eu estava mexendo e estava aparecendo na tela, aquilo era inédito na minha vida, assim. Foi uma coisa que realmente explodiu a minha cabeça. E eu acho que para você também foi, né? Quando você começou a ver as possibilidades que dava para fazer através da programação, do computador. Eu só quis abrir esse parênteses aí, pode continuar a sua história. Não, eu acho ótimo. Realmente, nessa época, no começo dos anos 90, para mim sempre teve acompanhando muito a tecnologia do vídeo. Eu já trabalhava, como eu havia dito, como editor de vídeo em sistemas que basicamente não tinha um computador ali no meio deles, era uma máquina de edição, 2 players, e eu vi entrando na ilha de edição esse computador que eu vinha ficar apaixonado por vários motivos e aprendi a usar, junto com o vídeo, que era um computador numa linha americana chamada Amiga. Na realidade, o Amiga era da Commodore, que era inglesa. Né? O Amiga era um computador fantástico. Enquanto o PC tinha 256 cores na época, o Amiga tinha 4096. E uma série de inovações que ele tinha para trabalhar com vídeo. Tanto que naquela época era ele que ficava dentro das ilhas de edição. Era o Video Toaster, a máquina que ele chamava. Ele substituía ele por $5.000, sei lá, substituía equipamentos que antes eram $200.000. Então, eu consegui muitos empregos assim, sabe? Chegar na ilha de edição e falar assim, tem um amigo aqui, eu tenho um amigo em casa. Aí ninguém sabia mexer no Amiga lá e eu fui entrando nesse meio assim de pós-produção e de edição, sempre com a parte de computação, né? Sim. Antes, nessa época, ainda não tinha edição não linear, né? A gente via só em revista, em produtoras de vídeo muito sofisticadas, né? E já tateando software de 3D naquela época, né, em 1990, já tinha ali o Lightwave que vinha junto nesse Amiga. E desde então uma renascença, né, para os artistas digitais, né, por vários motivos, né, de tecnologia que avançou muito rápido. Você citou aí até a inteligência artificial, que eu tenho pesquisado há alguns meses, mas o 3D também, que antigamente a gente até ouvia discussões parecidas, sabe, que a gente está ouvindo hoje com a inteligência artificial, do tipo, isso não é arte, onde é que está o artista aí? Eu ouvi isso também lá nos anos 90, quando a gente fazia as coisas em 3D, eu falei assim, mas como que você não sombreou essa esfera com lápis 6B, sabe? Que arte é essa? E hoje isso é completamente irrelevante. Essa discussão do AI tem outras questões que levam, mas essa do 3D já é completamente aceito. Até a fotografia viu isso, né? Assim, isso não é arte, né? A arte tem que ser uma pintura. Exato. Então todas essas novidades, elas, cada uma por seus motivos, né, diferentes, entra muito em conflito, né, com o que ele vai substituir ou não, né? Sobre essa questão. Começa no olhar do artista, né? Aí Sim, a parte de execução é o final ali, né? É o output, é como ele vai fazer. Mas ele passa primeiro pelo olhar, né? E depois do olhar, pode ser para foto, pode ser para comida, pode ser para pintura, pode ser para música. Tudo que vai usar a tua criatividade, né? Sim, e aí no meio tem uma questão muito importante no meio, ou seja, ou seria a mesma questão que você falou aí, o segundo passo da expressão. Eu vejo muito assim, tem o olhar, mas com o olhar às vezes a gente pode até confundir um pouco com o dom, assim, esse cara aqui ele tem um olhar artístico, mas sim, o olhar acho que está presente sempre, mas uma outra palavra-chave que eu vejo é o ímpeto de criação, sabe? Quando alguém fala, assim, hoje em dia, que eu tenho produzido muito com inteligência artificial, aquela questão, isso não é arte, onde é que está o papel do artista ainda? Sim, vem essa questão do olhar, ele é muito presente, mas na AI, até porque tem um pouco de olhar, você tem que escolher o modelo, tem que escolher o prompt, mas eu vejo muito assim, o trabalho artístico aqui está na dedicação, está no ímpeto, assim,
Tá, sentei aqui na frente do computador e fiz. Ah, qualquer um faz um cachorro surfando. Tá, mas eu peguei meu tempo e falei, vou pesquisar cachorro surfando. Vou fazer um Sim. cachorro surfando com um ponto de vista É a especial mesma e tal. história da banana grudada na parede com silver tape. Pô, mas isso eu também faço. Por que você não fez? Não Por é? aí. Se você também faz, você Sim. devia ter feito, porque aí É, a glória seria para você. é, E aí você é, não ia precisar estar falando mal de quem fez, né? é. Muitas vezes é isso, é ir e fazer, é o ímpeto. Entra também a questão de gostar ou não. Ah, mas eu não gosto da banana grudada na parede. Tá, mas você quer trabalhar com arte, então qual é a sua proposta, né, de expressão artística? Essa aí não vai invalidar a sua. Exato. Né? Nem Você pode todo, fazer as um... pessoas não vão gostar de todas as artes. As artes Não. não é feita para todo mundo, assim, cada um vai gostar de uma coisa, né? Antes da gente falar sobre NFT, deixa eu colocar aqui o seu site. Pessoal, esse é o site do Alexandre Rangel. Lá eu entrei no site, tem link de um monte de coisas ali, tem sites de vendas de NFT, tem canal de YouTube, tem TikTok, tem um monte de coisa. Então, esse é o Instagram dele, Quase Cinema, que é o que ele estava falando, a homenagem que ele fez, né? Muito legal essa história. Que é o mesmo do TikTok, né? E o mesmo... Não, o mesmo não. O YouTube é diferente. Alexandre Rangel. / Alexandre Rangel. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha mesmo. Quando você... Qual o critério que você usa para escolher uma rede de blockchain? Se você vai vender na Polygon, eu vi que você tem coisas no Tezos, né? Na Sim. Tezos. No OpenSea. O que você escolhe? O que você olha? Eu até de certa forma, sim, eu tenho um perfil nesse sentido de escolha, de presença de blockchains, mais para o lado do conservador, né? Tem muitos artistas que têm uma presença em várias blockchains, né? Eu me limitei a essas duas, que é o Ethereum, que foi por onde eu conheci o NFT e comecei a trabalhar fazendo essa organização das obras em Acho que coleções todo mundo no começou no Ethereum, né? no OpenSea tem uma série de facilidades, existe um perfil de colecionadores presente lá. Na época que eu entrei, estava tendo uma movimentação muito grande no OpenSea, tinha uma porcentagem assim entre coisas reais e coisas falsas e golpes, diferente que está tendo hoje em dia. Hoje em dia você tem que ficar muito mais atento a cópias e desde aquela época, né, aquela coisa que em inglês eles chamam due diligence. Você tem que, para fazer compras, você tem que pesquisar. Não pode comprar uma coisa solta, né? Vai no mercado desse, você tem que ver, esse artista existe mesmo? Vamos começar por aí. Deixa eu ver o site dele, deixa eu ver redes sociais. Ele existe mesmo. Então são espaços assim que tem que ter. Então a escolha da rede Ethereum foi meio assim por padrão, por onde eu conheci o NFT e naquela época achei até que era a única viável. Depois a rede Tezos, eu me apaixonei muito por ela pelas questões técnicas e principalmente de comunidade, né? Como que começou o interesse mundial e brasileiro pela rede Tezos, Tinha né? muito brasileiro na rede Tezos no começo, né? Ou ainda Sim, tem? ainda tem, né? Que foi o fenômeno do site que nasceu aqui em Brasília, né? Que foi o Wiketnunk, né? Kit não lembro. E que foi um fenômeno cultural assim de uma Inclusive a dimensão. Ricket nunca é de brasileiros, né? Sim, nessa primeira interação dela foi uma criação do Rafael. Ele fez muito assim a ideia dele, que foi muito feliz, porque ele fez um site, um sistema, um marketplace, Iketnum, que quer dizer aqui e agora, né? Ele é um cientista social, né, o Rafael, e ele fez um site que quebrou aquela questão da hierarquia dos artistas mais famosos. Você vai no OpenSea, tem uma curadoria, quem que eles botam na capa, quem que vendeu mais, quem que teve mais joinhas. O Tem o Rush, né? O Wiketnunk não, ele tem um feed, hoje em dia ele já tem outras formas de você filtrar informação, mas ele nasceu como um feed de imagens onde ninguém era melhor que ninguém, era cronológico. Cada obra que ia sendo postada, que depois já passou de 100 mil obras, nossa, já é um artefato cultural tremendo, é um museu aquilo ali. E os artistas se misturam ali, então tem um índice muito grande de descobrimento de outros artistas, sabe? E o Tezos, tecnicamente, para fazer transações na rede Tezos,
comprar uma arte, vender uma arte, transferir um dinheiro. O gás, que é a taxa de transação para escrever na rede Tezos, é muito barato. No Sim. OpenSea, às vezes, quando você tinha que pagar $20 para determinadas transações de compra, de venda, na rede Tezos era assim, ou para cunhar uma obra, né, para mintar, na rede Tezos era R$ 1, R$ 1,50, então Eu já permitiu paguei muita gente US$ 80 num de gás. gás, né? Eu nunca vou esquecer Não, disso aí. cara. Rede Então, Tezos, assim, aí os na mesma brasileiros. madrugada tava US$ 8. Então é É outra muito. tecnologia, a rede Tezos é mais moderna, né? Então o brasileiro viu um espaço tremendo aí, que você com R$ 30 você subia 20 obras Falou em economia, o Brasil já tá lá em cima, né? Já tá na frente. não, e teve artistas que eu vi ali que eu falei já em renascença, né, por causa de tecnologia, ali teve uma segunda renascença, assim, por isso, habilitou as pessoas a vender também as obras. Eu já com, na época, mais de 30 anos de experiência de arte digital, já fiz muitas exposições, trabalho sobre encomenda, mas não tinha essa coisa de venda de uma animação, do modelo 3D, de um pequeno programa, né, como a NFT, e ali eu vi isso acontecendo muito. Então, tem um colega artista nosso, o Marlos Araújo, também pioneiro nessa parte de NFTs, ele fez uma comparação muito boa. Falou assim: você comprar ou vender uma obra, você comprar uma obra de um artista na rede Tezos, no Iketinunk, é o novo joinha. Em vez de você dar um joinha ali no Instagram, cara, vou comprar uma obra sua, tá aqui. E tem uns preços, tinham na época uns preços muito pequenos também. Sim. R$ 1, R$ 10, R$ 15. Então aqui, ó, meu joinha para você, tá aqui R$ 5, comprei uma obra sua. Então eu Sempre vi que nasce nascendo. coleção é bem baixa, igual uma moeda que nasce, né? Sempre no mínimo. Sim. E uma coisa que eu vi nascendo, um fenômeno, inclusive comigo, que eu não tinha essa prática, eu vi o nascimento do artista colecionador. Então eu não tinha esse hábito, sabe? Por mais que eu já comprei alguma coisa de um amigo meu, não, dali em alguns meses eu fui adquirindo ali uma obra do Marlos, uma obra aqui de outro artista, e uma forma de troca também. Olha aqui, vi uma obra do Mister Duby, que foi um cara que programou uma ferramenta que eu uso, que é o 3GS. Então, sabe, é uma forma de gratidão. Poxa, eu quero pagar um cafezinho para esse cara, mas não quero ir naquele site lá pagar cafezinho. Comprei uma obra dele, sei lá, por 20, É. R$ 30. Então tem vários níveis ali, né? Eu ajudei o cara e ao mesmo tempo eu tenho uma obra de arte dele, e às vezes até para desmistificar essa história da obra de arte, o que, que eu tenho ali dele? Eu ganhei, peguei um souvenir. E a gracinha tá ali. Posso até revender ou não. Essas obras da época do começo do Iketinum que valorizaram muito. Muita coisa ali que eu comprei por 10 tesos, na época tesos era bem mais valorizado. Hoje está $1, menos de $1. Eu vi valorizar 10 vezes, sabe? Tá lá, deixo lá guardada. Não. Sim. Mas foi um fenômeno. O Iketinuk, assim, o Iketinuk depois foi fechado. O Rafael desistiu do projeto, fechou. E aí floresceu a beleza da Web3 e de um sistema descentralizado e do blockchain também. Que foi o que aconteceu? O diretor do projeto, o Rafael, desistiu do projeto. Ah, não quero mais, vou fechar o marketplace. Fechou o site. O HTML, fechou o site, não tinha mais. Ficou 24 horas sem ter como você comprar ou vender seus NFTs ali daquele sistema. Mas o que a comunidade fez? Esse desenvolvedor que desistiu, ele não tem como alterar o blockchain. O que foi cunhado, mintado, o que foi vendido, o que foi comprado, está escrito lá, mesmo o site tendo fechado. Aí o que o pessoal fez? Em menos de 24 horas, fizeram um espelho do site, falaram, beleza, agora a comunidade vai assumir, tudo está valendo, o dinheiro que você recebeu está na carteira, né? As obras ali na sua coleção. Aí continuou o sistema, hoje ele chama Teia, é o teia.art, que tem 90% dessa interface do Sim, a Iketinunk. interface é só o canal que mostra ali, porque ele está na Sim, blockchain, na está no verdade, né? blockchain toda aquela Esse informação. fenômeno é muito Então, interessante que você falou dos colecionadores, dos artistas colecionadores. Você não acha que o que alimenta a economia do NFT ainda hoje em sua grande maioria, artistas colecionadores? Artistas, entre aspas, eu digo, porque muitos não são artistas. Muitos ali que quiseram fazer coleções de ursinhos, de bichinhos, não sei o quê, para ganhar dinheiro na próxima semana. Mas como não está para o grande público, não está popularizado ainda o NFT. Você vai na rua, se pergunta para as pessoas, ninguém sabe o que é NFT. A gente que está na nossa bolha, a gente sabe. Então, essa compra e venda de NFTs,
ver, na minha experiência, tem sido, em sua grande maioria, dos próprios artistas. Porque quem mais vai comprar, além dos artistas que estão criando e pessoas que estão, claro, pessoas que estão dentro do mundo cripto, né, que mexe com criptomoeda, pessoas da bolha, né? Eu acho que muitos que compram, tipo, eu comprei vários também. Eu fiz a minha coleção, comprei e vendi, e conheço muitos artistas que compraram e venderam. Agora, eu não conheço populares que compraram NFT, assim, um ou outro, É, né? raras exceções, né? Mas o que é interessante do blockchain, eu acho difícil responder essa pergunta, porque eu acho que quem compra mesmo, muitas vezes, eu vi pela minha experiência, permanece anônimo, sabe? Eu até, Também. eu tenho ajudado muitos amigos e amigas e clientes de consultoria que têm reportado recentemente muita tentativa de golpe da seguinte forma: um contato inicial pelo Instagram ou por qualquer outra rede social falando, eu vi suas obras, gostei muito, quero comprar, e aí já joga o psicológico lá em cima, vou comprar por uma fortuna a sua obra, mesmo você não tendo o histórico de vender coisa por uma fortuna, eu quero te pagar US$ 50.000 para você fazer uma capa de disco para mim. Ou para vender sua obra, como vender isso aqui que eu vi no seu Instagram, eu te dou US$ 50.000 para te comprar isso aqui como NFT. Isso tem acontecido muito, assim, várias pessoas me procuram, eu vou lá e desmascaro onde é que está o elo fraco da coisa, né? Em todo o meu histórico de venda de NFT, nenhuma passou por rede social. Ninguém fala, ô Alexandre, gostei de suas obras, vou lá comprar por NFT. Todas foi direto pelos marketplaces e mais de 70% anônimas. Sabe? Quem quer mesmo, quem está negociando, o cara não vai conversar com você pela rede social, pedir desconto, pedir que você coloque uma obra nova para pagar US$ 50.000, sabe? Não tem esse tipo de coisa. Então, às vezes, é difícil saber quem realmente está comprando, porque muitos são anônimos, né? Sim, Alguns têm um perfil, você vê que são realmente colecionadores, você vai lá no blockchain, inspeciona a coleção da pessoa, você vê mais ou menos que tipo de coisa eles têm comprado, né? Mas muitos eu nunca soube quem comprou e talvez nunca vá saber, até nem se foi tem muita gente que compra, não se mostra, é verdade. Falando compra nisso, automatizada, né? Se é robô que viu lá, isso aqui, esse artista tá bombando, vai valorizar. Vai sim, lá, compra. só como um alerta, eu queria dizer, mês passado eu caí num golpe de uma pessoa que me chamou pelo Instagram e gostei muito do seu NFT que está no site da Foundation. Eu só tinha esse NFT na Foundation. Gostei muito, eu quero pagar não sei quanto, falou um preço alto lá também. Fiquei meio assim. Mas não era um preço alto absurdo. E aí eu entrei no Instagram do cara, não tinha nenhuma postagem, Pois é, aí você já desconfia, né? não Você tinha fez foto. certo. Falei, meu, Tem e alguma coisa agora? Mas quando estranha, você né? tá sendo engabelado pelo golpe, você meio que quer acreditar que aquilo é verdade. É muito É, louco isso que acontece na tua cabeça. eles mexem com o psicológico mesmo de uma Tipo assim, tem forma. todas as dicas de que é um golpe. E eu caí, cara, porque no fundo, você não quer acreditar. Você É, não quer acreditar. é Eu por caí no aí. golpe. Então, galera, fiquem atentos, fiquem alertas, porque o pessoal tá passando golpe em tudo. Tá fogo. Tá mesmo. Alexandre, eu queria que você falasse sobre as suas coleções de NFT, ou se tem alguma coleção que é principal. Esse programa ele vai virar uma matéria no site do Bitcoin Block, que a gente está conversando aqui, esse vídeo também, a matéria. E a gente queria também, de repente, fazer um impulsionamento, um lançamento, uma matéria especial para alguma coleção sua que você queira expor. Eu acho que sobre as coleções, o meu interesse mais recente foi com a criação foi minha paixão recente nos últimos meses, né? Assim, criação compulsiva, né? De literalmente dezenas de milhares de imagens de robôs, né? Peguei uma estética de futuro distópico e trabalhando com prompt e inteligência artificial, eu tenho criado
esses robôs em forma de animação, em forma de figuras, em forma de impressão em fine art, propostas de exposições em galerias já estabelecidas, né? Então eu tô com um material muito grande e aí é uma Tem alguma coisa na característica mão para dessa. mostrar aí? Não, depois eu posso te passar e você faz um insert quando a gente estiver falando. Tá bom. Né? Qual que é o nome da coleção? Eu chamei ela de I'm Not a Robot. I'm Not a Robot. É uma ironia com essa questão da inteligência artificial, que tanto que ela é inteligente, que tanto que ela não é. E já virou uma performance também. Eu apresentei aqui no SESI Lab, em Brasília, que é um museu de arte e tecnologia, fazendo uma mistura assim, com DJ. Essa parte de criação com inteligência artificial, pelo menos no ritmo que eu produzo, que é esse assim de fornadas de centenas de imagens, acaba sendo um trabalho muito grande de curadoria também. E muito prazeroso, né? E voltando àquela questão, né, daqueles argumentos, né, se IA é arte ou não, IA vale a pena ou não, né, como prática artística, né? Tem um artista que eu sigo, que ele falou uma máxima assim que eu achei tremenda. Ele falando, esse processo de eu estar aqui em diálogo com o computador, fazendo os prompts, recebendo as imagens de volta, por si só já é satisfatório, já me basta e já foi válido assim, para mim. Não preciso agora vender essas imagens, expor numa grande galeria. Ele falou que dentro daquele micromundo dele já é super Ele se válido. satisfaz ali. E eu tenho vivido muito isso, né? Tem muita coisa que nunca ninguém viu, talvez nunca ninguém verá pela quantidade de imagens que mas que eu já gastei horas e dias nesse processo, ou de criação ou depois de curadoria, né? De ficar olhando, caramba, desses 1000 robôs, qual que é o principal, qual que é o chefão de todos, né? E tem a questão da emergência, muito interessante assim, das coisas que surgem e surpreendem, né? Numa leva dessa de 10.000 robôs, que eu tinha um prompt X, né, de robôs usando peças de carros velhos com ferrugem. Depois de 10.000 robôs apareceu um robô com um filhotinho do lado. Assim, é o tipo de coisa que às vezes naquela curadoria, depois você olhando essas imagens, fala, caramba, isso não estava no meu prompt, isso aqui, o computador foi... que poderia acontecer, né? Foi sapeca ali. Não, esse caminho de... eu tenho até teorizado, escrito assim, chamado de um diálogo eletrônico e biológico. É uma parceria, é um vai e volta muito único assim na história de processos artísticos, né? De você ir mudando o prompt, fazendo, jogando palavras novas, recebendo... a minha imaginação fica louca mesmo. Eu vou criando assim histórias, né? Com esses robôs que eu fui criando, eu vou acabando vendo pequena diferença neles ali de poses, de trejeitos, de ambientes, que eu já fico imaginando, esse robô aqui na sociedade do futuro seria um contador, esse aqui seria um policial, está com tal e tal atitude, está com tal e tal postura, então eu já fico imaginando umas histórias ali com uma simples imagem, né, que aquela IA gerou, criou, a quantidade de conexões que está gerando no seu cérebro já foi muito além, né, daquela validação. Mas foi treinada numa imagem X e Y da Disney que não tinha o direito. Aí? Tá aparecendo? Deu uma cortadinha no seu áudio, como? Tá aparecendo a tela que eu estou dividindo aqui? Não, tá você de um lado e eu do outro. Site está aparecendo aí? Não, para mim não. Eu não estou conseguindo pôr aqui. Mas é engraçado aqui. Deixa eu ver. Não está funcionando a função. Agora acho que vai. Foi. Tá vendo aí agora? Sim, positivo. Tá, essa é a coleção, né? I'm Not a Robot. Isso. E essa aí, dentre essa criação tremenda que eu faço das cidades, dos corpos dos robôs, eu escolhi para virar a coleção detalhes só dos olhos dos robôs.
Então foram NFTs com animação, com criação de trilha sonora também, com essa tecnologia de programação no Sonic Pi. Eu fiz um sistema que criou todas as músicas únicas para esses. E aí dentro seguindo uma linhagem assim de videoarte, né, de Nanjum Paik, que era um dos pioneiros da videoarte. Ele é uma pintura em movimento que fica ali às vezes no canto da sala, não é um filme para você ser assistido, ele tem um roteiro dinâmico acontecendo, então são animações muito quase que hipnóticas, sabe, que é uma marca registrada um pouco assim das minhas criações são esses movimentos super lentos, essas câmeras lentas, né? Então, se eu não me engano, essa animação ela leva 5 minutos desse movimento de câmera super lento, né? Uma coisa quase Sim. meditativa, né? Que vai fechando o plano, depois abre de novo como em um loop perfeito, né? Que é como se fosse uma Então respiração, voltando, né? ele vai e Desses. volta, entendi. Isso. Legal. Tem mais dessa coleção aqui? Hum, No Instagram tem umas coisas legais dos robôs, no Instagram /quase cinema. Ele tem esses robôs mais modernos que eu fiz animados, que é uma técnica de animação de ruído, né? Que cada uma dessas imagens de inteligência artificial ela vem a partir de um ruído preto e branco, né? Igual Sim. televisão fora do ar. Então eu estou aplicando uma técnica de animação do ruído para gerar a animação dos resultados desses robôs. Então eu consigo umas mutações dos robôs que eu tenho explorado misturado com música, né? Eu vi umas coisas que você fez com música, com planta, né? Ah, sim, essa tem sido um fascínio também meu. Há algum tempo eu já tenho esse trabalho de pesquisa Você de coloca um pegar o eletrodo na planta, é isso? Isso, exatamente. Aquilo lá ele capta os impulsos elétricos da planta, que existem muitas teorias e estudos sobre isso, por quê e como e o que elas emitem ali de informação ou de sentimento até, né? Só um parênteses assim, né? Quando eu coloco esses dois jacarés na planta para ela gerar impulsos, né? Eu havia dito que uma obra generativa dessa pode usar a temperatura, o mouse. Então eu tenho explorado essa técnica dos impulsos elétricos da planta, que estão sempre acontecendo ali, para controlar obras generativas. E aí esse parênteses é o seguinte, é tão sutil e é tão incompreendido ainda para a gente esse mundo vegetal das plantas, o que elas pensam, entre aspas, que um experimento famoso assim que não é explicado é o seguinte: a planta, ela uma vez cortada um pedacinho dela, consegue se medir um pico dessa energia elétrica, como se ela tivesse sentido ali um susto, uma dor, uma infelicidade. Até aí Ela tudo tem uma bem. reage, né? Não, mas até aí tudo bem. O fascinante dessa experiência é que depois, com todos esses sensores ligados, se o cientista for lá e fingir que vai cortar e não fechar a tesoura, ela dá o pico também. É mesmo. Ela tipo, ai meu Deus, vão me Ela cortar. pensa. Pode-se dizer, ou sente, ou pressente. Alguma coisa acontece ali que a gente ainda não entende, né? De comunicação também no rizoma, que acontece entre as raízes das plantas, elas se comunicam na floresta para saber para onde mandar o nutriente, se a árvore está morrendo ali já não manda mais o nutriente. Então é um grande mistério, e mistério eu sempre gosto de trazer para essas obras generativas, né? Quando eu coloco uma obra no museu, eu não costumo colocar o manual de instruções, falando, mexa de tal jeito e a obra vai ficar vermelha ou amarela, porque senão acho que cai muito na praia do design, do utilitário, né? Acho que a arte tem que ter essa parte do mistério e da surpresa, né? Então eu estou fazendo a linguagem dos jovens agora. A piração é pegar esses impulsos elétricos na planta e transferir para a inteligência artificial, capacitando a planta a criar todo um universo imagético sem a minha interferência. Claro que tem minha interferência porque eu estou gerando software, né? Estou escolhendo o que é randômico. Dela, e ela Oi? mexe, ela abre assim as folhas, né? Tem umas plantinhas que você põe o Sim, dedo e ela se mexe. Planta carnívora que se mexe também. Você já tentou fazer alguma sim. coisa desse tipo de planta? Não, com essas ainda não. Eu Porque tenho essa pegado umas espadas de São Jorge. assim que se mexe, né? Sim, interessante, bem interessante.
Então esse sistema que eu estou prototipando agora é isso, é a planta escolher as palavras que ela vai jogar como prompt para a inteligência artificial e tá ali a planta criando suas imagens. Depois que eu criei o sistema, claro, tem uma grande influência, eu desligo, eu saio do loop e deixo a planta interagindo direto com a máquina, né? Fazendo uma paródia aí a esse grande medo da inteligência artificial, né? Os humanos vão ficar obsoletos? Nesse sistema aí eu já me coloco como, eu já lavo as mãos, né? Entrego, assim, pronto, agora eu tô, né? Continue, né? Nessa linha de pensamento dá para tentar várias coisas, dá para pôr em árvore, dá para pôr em animal, vai saber, né? Sim, O que pode acontecer. Bom, o nosso sim. papo tá bom aqui, tá chegando no fim já. Pessoal, siga o Alexandre aqui, ó, no site dele, alexandrerangel.art.br. Siga ele também aqui. Tá meio travado isso aqui. Eu dou o comando, demora para ir. Vai. Instagram, Quase Cinema. E o YouTube, que é youtube.com/Alexandre Rangel. Tem Valeu, alguma coisa que você Quevedo. queria falar sobre o seu trabalho antes da gente terminar aqui a nossa live? É que é um trabalho em processo, né? Assim, ainda mais como eu estou muito presente nessa parte educacional, a gente aprende muito, né, cara, nessas produções, nas consultorias, nas encomendas. Então, mantenhamos o contato, eu, você, Rodrigues e a comunidade, e vamos colocar essa bola para frente. Legal. Última pergunta aqui. Para onde você acha que vai o NFT? Qual você acha que vai ser a função principal do NFT? Pergunta de milhões, hein? Eu acho que vai consolidar, né? Eu acho que vai, depois de ter passado esse grande hype, né, dele presente nas artes, a gente ter visto em publicidade, a gente ter visto um pouquinho em música também, e já que é para botar as fichas, aonde eu não colocaria na história do metaverso, se foi alguma dessas vertentes aí que não comeu meu cérebro, que eu ainda vi o mesmo Second Life lá dos anos 90 Sim. e é o metaverso, entendeu? Acho que esse aí, nossa, eu tô esperando ainda. Esse Tragam aí, vai metaverso está ser. espalhando desde os anos 90. Eu lembro É, desse Second Life, daquela época. aham. Ainda tem essa coisa tão infantilizada, né? Meio Roblox em tudo, meio Minecraft, né? Que eu não vejo muito sentido. A gente já podendo fazer vídeo, né? Outros tipos de Sim. interações, eu vejo meio como um passo para trás, assim, voltar a ser bonequinhos ali. Não, Meta não lançou um sei. óculos ano passado que fez um sucesso, mas não virou. Apple agora lançou um óculos também de metaverso que tá sempre chegando, mas nunca chega, né? É. Eu acho que a grande revolução vai estar mais assim, ainda vai estar com telas e teclados, né, chat GPT, essas coisas de inteligência artificial, Ainda acho muito que vão tempo. avançar mais rápido que as interfaces humanas, chip no cérebro, Neuralink, óculos, acho que isso ainda fica um pouquinho mais para frente, né, a gente ainda vai ter outros fascínios que ainda vão ser na Sim. telinha, né. Legal, Alexandre. Obrigado pelo papo, cara. Você sempre bem-vindo aqui no Tech Art e no Valeu Bitcoin Block. demais, Quevedo. Pessoal que está acompanhando a gente, muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.